Graça e paz. Amém? Tudo bem com vocês? Como vocês estão aí, hein? Sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao Vida de Casal em mais um dia de oração e meditação na Palavra de Deus. Tudo isso voltado para abençoar o seu casamento, o seu relacionamento. Amém? Porque o que nós queremos é viver um casamento saudável e feliz. Temos falado aqui sobre diversas práticas espirituais que o casal nunca deveria permitir faltar no seu relacionamento. E hoje nós vamos dar essa continuidade. Amém? Então, papel aí, caneta na mão para você fazer algumas anotações que eu vou falar aqui e depois para que você possa lembrar que não adianta só você deter o conhecimento, precisa colocar em prática, ok? Então vamos lá. Queridos, eu lembrei aqui de uma experiência que eu tive com meu filho, que a gente aprende, né? A pessoa que ela quer ter sabedoria, conhecimento, uma das coisas que você precisa fazer é observar, né? E eu estou aprendendo muito isso. E eu me lembro que quando meu filho era pequenininho, lá no Rio de Janeiro, nos Afonso, quando a gente morava lá, ele veio com os feijãozinhos, né? E queria plantar um feijão. E aí eu fui ensinar ele, né? Então eu ensinei ele a cavar. Aí cavou o buraquinho lá, colocamos o feijãozinho, expliquei para ele, colocamos lá a terrinha por cima, depois ele regou e agora, aí eu expliquei para ele, agora tem que esperar, né, ter paciência para que venha germinar a semente, né, e tudo e tal. Beleza, até então aí ele entendeu. Mas aí ele teve uma dificuldade. Ele aprendeu a cavar, ele aprendeu a colocar a semente, a enterrar a semente e a regar. Adivinha qual foi a maior dificuldade dele? É exatamente isso. Paciência. Porque a paciência dele foi rápida. Enterramos, daqui a pouquinho voltou ele. Pai, o feijão não brotou. Eu falei, Heitor, olha só. Vai demorar um pouquinho, filho. Não é colocar a semente, ela tem que germinar, é um processo. Aí pronto, ele se acalmou. Passava 10 minutos, ele voltava, pai, ainda não brotou. Falei, calma, rapaz, ainda vai ter mais tempo. Beleza. Até que, de repente, o inesperado aconteceu. Não nasceu o feijão, não brotou. O Heitor apareceu com a semente na mão, dizendo, pai, não aconteceu nada ainda com a semente. Aí, o que aconteceu? Eu tive que pegar outra semente do feijãozinho, colocar de novo e mostrar para ele que é necessário um processo, né? Temos que ter paciência, aprender a esperar para que esse processo aí continue e depois venha brotar o feijãozinho para dar outros feijõezinhos para ele, né? Então esse episódio foi engraçado, porém foi um aprendizado para ele, porque nem tudo acontece assim, relâmpago, precisa ter um tempo, precisa ter um processo. Então, essa questão que ele passou é exatamente que muitas pessoas passam também. Pessoas que poderiam, passam para a situação, elas plantam a semente e às vezes querem colher os frutos rápido, e não é assim. Existe um processo, e eu fico imaginando quantas pessoas que poderiam estar usufruindo de um relacionamento saudável e maravilhoso, poderiam estar usufruindo de uma vida financeira, sabe, extraordinária, um ministério excepcional, mas que por falta da paciência colocaram tudo a perder. E se não mudarem essas atitudes, com respeito nesta prática espiritual que nós vamos estar falando hoje aqui sobre o esperar, sobre a paciência, a prática espiritual da paciência, nunca conseguirão a vitória que almejam. Podem até ter muitos pensamentos bons, estratégias boas, mas se não tiver paciência, não vão conseguir obter vitória. Vamos lá para o Salmos, número 40, verso 1. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha, esse texto aqui, se não me engano, é um texto que muita gente não gosta. O cara chega lá no Salmo 39, Salmo 40, ele pula o primeiro versículo e vai para o segundo, porque paciência é algo que é difícil a pessoa, sabe, desenvolver isso, mas ela é importante para nossas vidas, é importante para quem quer receber vitória.
sabe? Então, quando ele fala esperei com paciência, significa, está dizendo o seguinte, que vai levar tempo naquilo que você quer. Vai precisar de um tempo, de um processo. O tempo é para processo para a sua vida. E outra, esperei com paciência, ou seja, esperei, o tempo do Senhor. E ele se inclinou para mim. Veja bem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quando chegou o tempo apropriado, ele se levanta, ele se inclina para você. Você já viu alguma história, um rei se inclinar para alguém? Não, mas esse rei aqui, ele se inclina para você só para ouvir você. Olha que coisa maravilhosa. Mas para que esta bênção aconteça, você precisa desenvolver a prática espiritual da paciência. Aí vamos lá. Voltando à sementinha, você não planta uma semente hoje querendo que ela nasça amanhã. Você vai plantar uva, vai plantar melancia. Não vai colher melancia amanhã. Não vai. Claro que não. Por quê? Depois de brotar, ainda tem outro processo do amadurecimento. Depois ainda tem esse processo ainda para ele amadurecer e depois ele começar a dar os frutos, os resultados que você precisa no casamento ou no seu relacionamento ou em qualquer outra área da sua vida. Mas ao invés de muitos casais desenvolverem a paciência e alegrarem o coração de Cristo, porque quando você, sabe, o casal, eles têm a paciência para aguardar o momento de Deus, porque não é o seu momento, é o momento de Deus, porque não adianta fazer birra, não adianta bater pé, pular, eu quero fazer benzinho, não adianta. Deus, ele não se comove com isso, porque ele sabe exatamente a hora e o momento em que você precisa, em que você já está amadurecido, já passou pelo processo para receber a vitória que você precisa. E aí, alegra o coração dele. Lá em Salmos diz o seguinte: agrada-te ao Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Ou seja, deixe Deus feliz, tendo paciência, aguardando nele, esperando nele, e aí ele concederá o que deseja o teu coração. Olha que coisa tremenda. Você já parou para analisar que mistério é esse da questão da paciência? Olha, vamos lá, vamos continuar. Então, tem muitos que ao invés de alegrar o coração de Deus, esperando com paciência, e aí o que fazem? Igual o meu filho, cavam o buraco e retiram a semente achando que vai adiantar, vai fazer com que o processo seja adiantado, né? Acelerar o processo. Eu tenho uma triste notícia para você. Não adianta você fazer nada, porque não vai adiantar, não vai acelerar o processo, mas só vai atrasar tudo, fazer demorar mais ainda. Então não adianta. A Bíblia diz, pode o homem ele tornar um fio de cabelo branco? Não dá. Tudo está na mão de Deus. Ele sabe a hora e o exato momento que você vai receber a bênção. Ele sabe do que você precisa. Então, quando você tem paciência, ele te sustenta, ele te dá graça para você suportar. E aí você está desenvolvendo isso para poder receber essa grande conquista para você. E olha, Deus não dá a bênção fora de hora e nem adiantado, porque uma bênção dada fora de hora se transforma em maldição, porque você não vai estar preparado e aí você não vai saber como lidar com essa bênção. E depois vai culpar Deus. Oh, Senhor, por que não? Por isso. Deus, ele é exato. Ele não chega atrasado, ele chega na hora exata e dá a bênção na hora exata. Ok? E aí, bom, a falta de desenvolver a prática espiritual da paciência faz com que casais comecem a desenvolver atitudes que vão levá-los à destruição do seu casamento. Olha aí, gente, anota isso. Anota aí, papel e caneta, anota isso aí para você lembrar que a falta da paciência, de desenvolver essa prática espiritual da paciência, faz com que casais comecem a desenvolver atitudes que vão levá-los à destruição do seu relacionamento. Olha, sabe quais são as práticas? Vou mostrar para você aqui. Vamos lá. Tais atitudes são precipitação. Quantos casais têm sido precipitados, ou seja, agindo pela emoção? A precipitação leva você a ficar tão, ansioso a ponto de você se precipitar em tomar uma decisão,
dar uma resposta e acaba destruindo, fazendo com que você retarde a bênção que precisa. Olha um exemplo aqui, Abraão e Sara. Deus fala para Abraão: Abraão, meu filho, eu vou dar a você, você vai ser pai das nações. E o que aconteceu? Aí a Sara também ouviu, passou o tempo, eles acharam que estava demorando muito, tiveram um filho com Agar. Aí Abraão teve filho com Agar. Olha o problema que está tendo até hoje aí, Israel, com a Palestina. E pior, Abraão teve um relacionamento tão ruim com Sara, o casamento dele teve tanto bombardeio. Por quê? Porque Agar estava grávida e ficava caçoando de Sara, esnobando ela, dizendo que ela era estéril e que só ela podia dar filhos para Abraão. Olha o problema que ele trouxe para o relacionamento dele, a confusão que ele trouxe para o relacionamento dele. Tudo por quê? Por falta de paciência. Outra coisa, murmuração, né? O povo estava lá aguardando Moisés, que foi para o monte, lá escrever as tábuas dos 10 mandamentos, receber de Deus. Em vez de eles esperarem orando e agradecendo a Deus, o que eles fizeram? Eles começaram a desviaram do caminho e começaram a adorar um bezerro de ouro. Aí quando Moisés desce, estava lá o povo se desviou. E o que aconteceu? A terra se abriu e engoliu aqueles que desviaram, que apostataram da fé e abandonaram o Senhor. Então a terra engoliu eles. Tudo por quê? Por falta de paciência e desobediência. Saul estava lá guerreando com os filisteus, mas ele teve uma ordem. Olha, não arrede o pé enquanto eu não chegar. Samuel disse isso para ele. O que Samuel fez? Não esperou Saul. O que Saul fez? Não esperou Samuel. E aí ofereceu sacrifício, ele não podia, ele não era sacerdote. E quando Samuel chega e pergunta: o que está acontecendo aqui? Você ofereceu sacrifício? Saul perdeu o reinado dele porque desobedeceu. A falta de paciência fez com que ele desenvolvesse a desobediência a ponto de perder o reinado dele. E aí a pergunta que eu faço para você é: você vai permitir não desenvolver a paciência a ponto do inimigo encontrar a brecha e destruir o seu relacionamento, o teu casamento? Não pode! Você precisa desenvolver a paciência. Eu poderia citar aqui outras atitudes, sabe? Mas essas três aqui já tá bom. Precipitação, murmuração, desobediência. Tudo aquilo que desagrada a Deus. E aí você cria brechas no teu relacionamento, o inimigo entra e destrói tudo. Por isso que a paciência, ela precisa fazer parte da nossa vida, do nosso relacionamento conjugal. Amém? Então vamos lá. Quantos casais que precipitadamente tomaram decisões ou seguiram um caminho à base das emoções e agora estão padecendo, pagando um preço? Outros, quantos casais que por falta da paciência permitiram que a ira e os dominassem e murmuraram contra Deus, assim abrindo brecha para Satanás entrar no seu relacionamento? E quantos casais que por falta de paciência permitiram que a soberba e o orgulho os levassem a desobedecer a Deus? O Senhor orientou para ir para cá, mas é tão orgulhoso, demorou tanto a me dar, eu vou por aqui, e desobedece, e aí paga um preço. Você está entendendo? Então precisa desenvolver a prática espiritual da paciência. Por quê? Porque a paciência, ela não é nossa inimiga, e tem gente que inverte isso. A paciência, ela é nossa amiga. Muitos estão fazendo essa inversão de valores, ou seja, como se a ansiedade e a pressa, sabe, fossem sentimentos do bem, quando na verdade não são. Por exemplo, a ansiedade, ela pode chegar a uma ansiedade crônica e levar você à depressão. Olha que coisa terrível. Não são boas, são inimigos. Tanto a ansiedade quanto a pressa são inimigos. Querem fazer com que a sua bênção seja roubada. Mas você precisa desenvolver a paciência que vai te levar à experiência. Ou seja, a paciência te leva a desenvolver a experiência. E a experiência te leva à esperança. Então a paciência que você tem, aguardando chegar a bênção, aquilo que você tem pedido, ainda que demore, você vai adquirindo experiência, é o processo. Você está no processo, aprendendo, você está sendo germinado. Por quê? Para estar preparado para receber a grande bênção que o Senhor tem para você, para o teu relacionamento, para o teu casamento. Então, se você não te passar pelo processo e ser aprovado, quando você receber a bênção, você não vai saber como lidar com ela. Então, em nome de Jesus, vamos desenvolver a prática da paciência para que Deus se alegre conosco e que as bênçãos cheguem em nossas vidas. Amém? Glória a Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Talvez você não tenha conseguido ter paciência, tenha vivido uma vida
aflita, tem vivido uma vida de ansiedade, sabe? Deus tem muita bênção para você. Deus tem tantas coisas para você. Mas lembre-se, Ele não vai mudar o tempo dele. Ele já determinou. Ele já declarou o tempo que você vai receber a sua vitória. Mas aí depende de você aguardar, esperar. Amém? Vamos orar então? Apresente a Deus o que você precisa. Apresente ao Senhor qual a sua dificuldade nessas práticas espirituais que nós temos falado aqui, para que Jesus possa ajudar a você, para que o Espírito Santo possa te orientar. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome e dizer obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, por mais essa vitória que nós temos recebido, de estarmos aqui no 8º dia dessa jornada, meu Senhor, de meditação na palavra. Dessa jornada, Senhor, de meditação na palavra e oração para casais, para os relacionamentos dos Teus filhos. Senhor, hoje nós aprendemos sobre a paciência. Precisamos desenvolver, Senhor, essa prática espiritual tão importante, mas, Pai querido, tão dinamitada, Senhor. Pai querido, nós precisamos desenvolver isso principalmente no nosso relacionamento, porque isso faz com que nós venhamos a ter um relacionamento saudável, um casamento funcionando bem, um casamento feliz, um casamento vitorioso. Então entra com providência na vida do meu irmão. Se algum cônjuge que está aqui, ou um casal que está aqui, Senhor, estão passando por uma situação difícil devido a não ter tido a paciência e se precipitar em tomar uma decisão, ou dar uma resposta, ou até mesmo, Pai amado, tiveram atitudes que não te agradaram, eu peço a Ti, Senhor, que entre com providência na vida dos meus irmãos. E se eles nesse momento agora estão lhe pedindo perdão, ouve os Teus filhos, Senhor, e conceda a eles uma nova direção, uma orientação, para que eles possam receber o sucesso e a vitória que eles precisam no relacionamento deles. Porque eu entendo, Senhor, que quando Tu criaste o casamento, Tu criaste para que nós pudéssemos ter um casamento feliz, um casamento alegre, um casamento com propósito, para cumprir os Teus propósitos. Então entra com providência, Senhor, que cada um, Pai amado, neste momento que esteja aqui na live, ou aqueles que vão estar assistindo depois desse vídeo, possam ser impactados por essa oração, e que o milagre chegue no relacionamento deles, Senhor, para a glória do Teu nome santo. É o que eu peço a Ti e profetizo sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu quero fazer um pedido para você. Pega esse vídeo aí depois, compartilha com outras pessoas que você conheça. E aí você pega esse vídeo que vai ficar gravado, compartilha com quantas pessoas você puder. Se você ainda não se inscreveu aqui no perfil Vida de Casal, tá? Do pastor Alex e Adriana, então se inscreva lá, indica para outros casais que você conheça que estão passando por lutas difíceis, porque eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a vida deles. Eu creio nisso, eu creio na restauração do casamento. Eu creio, amém? Talvez possa chegar aqui assistindo, mas não tem mais paixão, não tem mais desejo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é perito em ressuscitar. Então Ele ressuscita a paixão, ressuscita romantismo, ressuscita tudo aquilo que o casamento precisa para poder ser um casamento saudável. Então Deus abençoe você, bom estar aqui, bom ter você aqui comigo, tá certo? Então, fique em paz, Deus abençoe. Lembre-se, o teu casamento é um milagre de Deus. Fique na paz. Tchau, tchau.